Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para o Fernando, para quem nos ouve e nos assiste. E a gente já começa essa edição do Viva Voz com participação especial, né, Vera? Exato, hoje um grande assunto do dia é o resultado das eleições ali em vários lugares dos Estados Unidos, principalmente o resultado da eleição em Nova York. Quem está com a gente para comentar isso, excepcionalmente na quarta-feira, é o nosso colunista Eduardo Graça, repórter especial do Globo. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Oi, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Edu, eu queria ouvir sua análise sobre o saldo geral das eleições que aconteceram nos Estados Unidos e que tiveram vitórias democratas em lugares importantes, e essa que é emblemática do primeiro prefeito muçulmano na cidade de Nova York, Zohran Mamdani, e ele num discurso muito de confronto com Donald Trump, né? O que isso significa? O que a gente pode esperar? Eu acho que o Partido Democrata acordou de um sonho, de um sono longo, né? Que já durava muito tempo. Acho que há muito tempo a gente não viu o Partido Democrata tão combativo e celebrando vitórias com candidatos de perfis muito diferentes, né, Vera? Claro que a gente presta mais atenção, até por ser a capital informal do planeta e pelo peso simbólico que tem Nova York ser governada pelo primeiro prefeito, não só muçulmano, mas socialista, filho de imigrantes, que bateu duro na campanha contra os preços dos imóveis nos Estados Unidos, tanto para aluguel quanto para compra em Nova York. Quer dizer, ele é uma espécie de anti-Trump ambulante em muitos aspectos. Então é importantíssima a vitória dele. Não é menos importante, no entanto, do ponto de vista político, da cena política americana, as vitórias de candidatas mulheres mais moderadas nos governos de Nova Jersey e Virgínia. Os três lugares, né, Nova York, os estados de Virgínia e Nova Jersey, são localidades que já votam mais com os democratas. Mas nas últimas eleições, ano passado, exatamente um ano, a gente estava aqui conversando sobre isso, houve um avanço muito grande do Trump nos três lugares. Ele ficou, parece estranho a gente pensar isso, mas ele ficou só a 5% dos votos de vencer na Virgínia e Nova Jersey. Todos esses candidatos que a gente está comentando, eles saem das eleições hoje muito mais à frente do que a vice Kamala Harris teve de votos há um ano atrás. Então, assim, é uma prova de que o Partido Democrata está vivo e com uma mensagem muito forte anti-Trump, centrada na economia. Edu, Mamdani, ele venceu. Primeiro, o comparecimento em Nova York foi espetacular, extraordinário, né? 2 milhões de pessoas saíram para votar. Não se via isso há muito, muito tempo. Ele venceu em áreas ricas e áreas pobres. Venceu em áreas ricas do Brooklyn, de Manhattan. Venceu também em áreas historicamente negras, latinas, do Bronx e do Brooklyn também. Que retrato é esse do que ele fez na campanha que deu esse resultado? Pois é, ele conseguiu e a gente precisa lembrar, né, Fernando, que ele começou essa campanha com 1% de preferência. A cúpula do Partido Democrata já tinha um candidato pronto, que é um ex-governador de estado, que perdeu e que aposentou a sua carreira política provavelmente hoje. O Mamdani conseguiu agregar com um discurso de esperança, de novidade e também, isso é muito importante, um discurso anti-establishment. Ele foi ajudado porque o candidato que ele enfrentava dentro do Partido Democrata e mesmo nas eleições gerais, porque ele se reinventou como candidato independente, era um ex-governador muito impopular. Mas ele conseguiu colocar esse manto do anti-establishment, que agora o Partido Democrata está de olho nesse manto para as próximas eleições, tanto as do ano que vem, que vão definir o controle do Congresso, quanto a da sucessão do Donald Trump. O Trump concorreu como sendo esse candidato no ano passado. Não vai ser mais possível para o Partido Republicano repetir esse personagem. Então, isso ficou agora para os democratas. E o Mamdani representa isso de uma maneira
muito clara. E você mencionou o quanto ele conseguiu ter votos de ricos, pobres. É porque a pauta dele e das moderadas em Nova Jersey e na Virgínia, essa pauta central era o bolso mais vazio dos americanos desde que o Trump assumiu a presidência. O Trump prometeu que esse bolso ia ficar mais cheio e, por conta também dos tarifaços todos, isso não aconteceu. E as pessoas estão reagindo. Inclusive, vários hispânicos que votaram em Trump, se você olha ali o voto distrital em New Jersey e mesmo em Nova York, onde o Trump chegou a quase 30% dos votos, esses votos retornaram para o Partido Democrata. Isso, na microanálise, é muito importante. O Edu, e como é que a extrema-direita está reagindo, hein? Já tem gente querendo questionar a cidadania do Mandani, falando até em deportação. O Steve Bannon deu uma entrevista nesse sentido, né? Deu sim. E é interessante até o horário dessa entrevista, né, Carol? Tinha virado o dia, meia-noite e pouquinho, as urnas finalmente mostraram o resultado muito favorável para o Partido Democrata, e o Bannon deu essa entrevista gigante, extensa, em que ele já diz que o governo americano, né, o governo Trump, deveria começar a investigar se o Mandani de fato é cidadão americano. É muito parecido com o que a extrema-direita fez, você vai se lembrar, com o Barack Obama, ainda quando o Trump lançou a candidatura dele em 2015. Agora, tem um pano de fundo dessa entrevista que eu acho interessante, que assim, eles sentiram o golpe, né, a extrema-direita. Porque eles, de fato, a primeira coisa que o Steve Bannon fala é que não pode olhar para o Mandani como sendo um candidato que o Partido Republicano pediu a Deus para ser o oposto da direita, um candidato que não seria tão americano assim, socialista. O que o Bannon diz na entrevista é que ele é extremamente perigoso para o Partido Republicano porque ele consegue trabalhar nos mesmos estratos do Trump. Ou seja, com um populismo muito forte, só que ao contrário do Trump, ele apresenta projetos criticados pelos adversários como sendo meio sonháticos, para usar essa palavra, um pouco assim, mais de sonho do que de realidade, mas projetos muito da vida cotidiana, para você pagar menos no transporte público, para o seu aluguel ser mais barato, para você poder comprar no supermercado comidas, alimentos por um preço menor. Isso, de fato, assim, ele conseguiu falar com todo mundo. Pobres, classe média, ricos. É isso, e ainda os democratas tiveram outras vitórias importantes que também mostram aí, de alguma maneira, o desgaste do Trump nesse começo, né, Edu? Sim, Califórnia é um exemplo claro, né? Em que as pessoas saíram em peso para votar num tema, Vera, que assim, a princípio não é um tema que fale da vida delas cotidiana, né? Que é a reestruturação do desenho dos distritos eleitorais na Califórnia. E as pessoas saíram para apoiar o governador Gavin Newsom, que sai como um eventual possível líder ao lado do Mandani, ao lado das governadoras, como um grande vitorioso da noite. Foi assim, está sendo difícil a noite, foi difícil ontem, será difícil hoje à noite na Casa Branca. É isso. Tomara que ele não resolva demolir um outro pedaço em vingança. Obrigada por hoje, Edu. Exato, nunca se sabe. Obrigada por hoje, Edu. Até segunda-feira. Prazer é todo meu. Um beijo em todas. Até logo. Tchau, Edu. Beijo, Edu. Gente, vamos falar agora aqui da nossa lojinha. Situação no Congresso Nacional continua a queda de braço por lá, né? Com relação aos projetos na área de segurança. O governo tem uma agenda, a oposição tem outra. E agora a oposição está tentando apensar esses projetos, tentando votar tudo num grande pacote. A Samantha Klein conta pra gente como é que está essa discussão no Congresso Nacional. Oi, Samantha. Oi, Carol, Vera, Nadédia, de fato essa expectativa, portanto, para reunir os projetos. É claro que o que esses parlamentares dizem? Que o objetivo é colaborar, tramitar de forma mais acelerada, mas no bastidor, entre as ideias, é justamente desidratar aquilo que o governo enviou. A oposição está calculando que tem apoio suficiente para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a partir da semana que vem, a pensar o projeto que equipara as facções, as organizações terroristas, justamente naquele projeto que o Executivo enviou e que trata de penas maiores para as facções. Esse pedido é do autor do texto, Danilo Forte,
porte e pode ser apreciado por Mota na semana que vem. Em geral, esses pedidos são aceitos, é uma praxe na Câmara, mas é claro que tem aí um fator político por trás e uma pressão do governo. Inclusive, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo é contrário. Ela disse o seguinte, que é terminantemente contra o apensamento. Ela também, nessa mesma fala, lembrou da proposta antifacções, que, segundo o governo, é muito mais efetiva, e ainda criticou a demora da apresentação do relatório da PEC da segurança. O que aconteceria com esse apensamento, ou com essa reunião de projetos, que nada mais é do que isso? O projeto do governo, ele ficaria dentro de um guarda-chuva desse PL do antiterrorismo, porque ele é mais antigo, então agrega os demais. E aí, se realmente o Guilherme Derrite, secretário de São Paulo, for confirmado relator, porque ele ainda não foi designado, ele poderia até mesmo vir a enterrar a proposta do governo. Esse é o temor. Fato é que nas próximas 2 semanas de COP a expectativa é de votação somente remota, portanto dificilmente haverá um avanço. Se houver, já vai ser praticamente dezembro e já tem quem diga que esses projetos da segurança pública estão sendo tratados pela imprensa, mas menos ali pelos parlamentares e nas reuniões de líderes. Com vocês. Obrigada, Samantha. Vera, cada um aí com a sua agenda. Agora a palavra nova é apensamento. Tentar fazer um grande bololô ali para ver se passa tudo junto. E dentro do governo já tem gente defendendo criar ali uma aliança contra o crime pela paz, uma espécie de secretaria ligada à presidência, né? Ontem a gente já falava aqui na possibilidade de ser tudo apensado. O risco era o projeto do governo ser totalmente desfigurado. E essa reação, que primeiro foi dos próprios líderes e agora da ministra Gleisi Hoffmann, mostra que eles têm esse mesmo temor de que o projeto seja totalmente eclipsado e não apensado. Mas é um risco que se corre, porque são projetos com filosofias bastante diferentes. E a do projeto ali que equipara as facções a grupos terroristas tem mais aderência na casa, tem mais apoio, porque a gente sabe que a maioria hoje no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, é uma maioria de direita, do centrão para a direita. E o centrão tem simpatia também por um endurecimento nessa ideia da segurança pública. Mas tem alguns aspectos que não estão sendo discutidos e que eu vi um artigo bem interessante a esse respeito, que talvez eles não estejam se dando conta, que foi do Marcelo Godoy no Estadão, mostrando que se você equipara terrorismo e, portanto, tira das polícias e do Ministério Público Estadual a capacidade e a possibilidade de investigar esses grupos, você, na verdade, está jogando contra o mandato e a prerrogativa dos próprios governadores. Então, talvez essa maré vire quando se derem conta do que estão defendendo aí nas próximas semanas, né? E dos Ministérios Públicos Estaduais e dos GAECos, né? Ele fala disso nesse artigo, inclusive com uma fala do promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo, preocupado com isso. Olha, vai sair da mão aqui do Ministério Público até repassar essa investigação e decidir quem é que toca. Vai acabar atrasando, né? Exatamente. Assim como parece uma ideia ruim, essa ideia também do Sidônio, de um grande pacto pela segurança e pela paz. Primeiro, para você fazer um pacto ou uma aliança, né? Que é como está sendo chamado, você precisa de aliados. Não me parece que o Lula tenha aliados em número suficiente para querer selar esse pacto com ele. Está tendo dificuldade para votar a PEC da segurança, existe bastante embate na concepção em torno da operação realizada no Rio de Janeiro. Teve aquela fala ontem do presidente em que ainda continuam muito divididas as opiniões a respeito do que motivou aquela fala do presidente. Não está claro para mim que tenha sido só um ato falho ou se não é uma certa mudança de foco e mudança de tom na abordagem desse assunto, mas o fato é que o governo federal não teria como assumir
por exemplo, uma espécie de uma intervenção na segurança do Rio de Janeiro, que tem gente buzinando isso no ouvido do Lula também. Não tem meios, não tem gente para isso, não tem polícia ostensiva, a Polícia Federal não cumpre esse papel, além do que é um tremendo abacaxi, um tremendo pepino, seria levar o problema para o colo do Planalto, sendo que as pesquisas mostram que a população não concorda com essa abordagem, não acha que o governo federal agiu corretamente, enfim, os números são ruins para o Lula nesse assunto. Então, me parece que ele está sendo mal aconselhado. A melhor estratégia era a inicial, que é a de tirar esse assunto do colo do presidente, deixar o mais distante possível. Inclusive, isso é o que pensa o entorno ali da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, o pessoal que está acompanhando isso de fora do Palácio. Agora, Vera, mesmo naquela história, todo mundo sabe o que fazer, mesmo sem nenhum projeto desses aprovado, nós tivemos hoje uma operação no Nordeste, Piauí, Maranhão e Tocantins, e que informações que vieram de São Paulo foram para lá e lá fecharam postos de gasolina também ligados ao primeiro comando da capital. E isso na Bahia ontem também, né? Na Bahia ontem também, ou seja, sem nenhum desses projetos aprovados. Já sabem o que fazer, não? Sabem o que fazer. A Operação Carbono Oculto já tinha sido um bom exemplo de como você promover essa asfixia econômica e usar a inteligência para ações que vão além de um estado, né, que são ali abrangentes e atingem vários estados da federação. E o governo federal, a princípio, pretendia usar essas operações como o contraponto inteligente sem trazer o presidente para o debate. Isso me parece que faz mais sentido. Me parece que é mostrar que o que se quer não é amaciar para o crime, mas sim fazer o combate de uma outra maneira, sem tanto derramamento de sangue. E aí deixar a discussão sobre o que houve no Rio de Janeiro, eventuais abusos, etc., para o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Já existe essa atuação do Supremo em verificar o que houve. O presidente não precisa se envolver diretamente nisso. Então, me parece que está havendo ali um excesso de gente dando palpite, e isso está fazendo com que a estratégia do governo federal fique bastante confusa nesse assunto. Carol? E a gente vai seguir falando sobre esse assunto, gente, porque a Cúpula da Segurança Pública aqui no Rio de Janeiro diz que tem outras operações aí que podem ser feitas, né? Estão em planejamento. A Juliana Prado conta para nós. Oi, Juliana. Oi, Carol. Boa noite a você, Fernanda e Vera. Facções criminosas, milícias e outras organizações estariam no alvo dessas novas operações que vão acontecer ainda esse ano, Carol. A afirmação foi feita pelo secretário de Segurança Pública aqui do Rio, Vitor Santos, em entrevista à CBN mais cedo, as ações que devem acontecer nos moldes da mega operação realizada na semana passada nos complexos da PEN do Alemão, que resultou, como sabemos, em 121 mortes. Ao colunista do jornal o Globo e da CBN, Lauro Jardim, governador Cláudio Castro afirmou que há mais 10 operações a serem realizadas. No entanto, o secretário Vitor Santos foi mais cauteloso, evitou falar em números. O momento da operação é a fase ostensiva da operação. Então, eu dizer que se são 10, eu vou dizer que existem muito mais de 10 operações para serem realizadas. E mais, temos alvos no Comando Vermelho, Terceiro Comando, milícia, jogo do bicho, maquininha, cigarro. São vários os alvos das operações. Aqui, a Secretaria de Segurança Pública e as outras secretarias não têm um criminoso favorito. Eu digo que tem muito mais de 10 operações por vir. Só que elas exigem uma certa maturidade. Em relação à mega operação contra o Comando Vermelho, o governo do Rio estima que mais de 200 integrantes da facção conseguiram escapar do cerco policial. O cálculo feito pela CBN foi baseado nas informações enviadas pelo governador Cláudio Castro ao Supremo Tribunal Federal. Não se sabe quantos desses fugitivos seguem escondidos na região ou se houve, claro, dispersão aí para outros lugares. Vitor Santos minimizou as fugas e afirmou que o principal objetivo é reprimir o fluxo financeiro do crime. Então, a ação do dia 28 é mais uma fase e essa operação ela continua. O que ela tem como objetivo parar essa tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho. O caso da operação que algumas lideranças, alguns criminosos
conseguiram fugir no dia 28, isso não impede que eles sejam presos no futuro, tá? Porque a operação continua, mas principalmente identificar todo o fluxo de recursos financeiros dessa organização Comando Vermelho. Outra preocupação das autoridades de segurança pública é com uma possível entrada de armamentos de guerra no Rio nos próximos anos. Isso se daria a partir de acordos de cessar-fogo que possam aí eventualmente diminuir outros conflitos pelo mundo. Nessa quarta-feira, o Ministério Público pediu à Justiça a prisão preventiva de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, também de Marco Antônio Pereira Firmino, Maitor, e Cláudio José de Souza, conhecido como Claudinho da Mineira, chefes do Comando Vermelho aqui no Rio. Isso poderia evitar, por exemplo, que Marcinho VP, que já está preso, deixe a cadeia quando completar 30 anos de reclusão, já no ano que vem. Para além dessa entrevista do secretário SBN e desses desdobramentos aí com relação aos presos, eu lembro também, Carol, que o governo do presidente Donald Trump lamentou a morte dos policiais, os 4 policiais aqui no Rio, e se colocou à disposição da gestão do governador Cláudio Castro. Essa mensagem foi enviada por meio de uma carta endereçada ao secretário de Segurança, Vitor Santos, ontem, quando se completava exatamente uma semana da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou, como sabemos, repetindo, 121 mortos, entre eles esses 4 policiais. Governo do Donald Trump, então, lamentando essas 4 mortes. Carol. Obrigada, Juliana. O governador Cláudio Castro se empolgou, né, Vera, com essa boa repercussão da operação. Agora está prometendo operações em série. Agora não é assim, né? Tem que ter planejamento. Exato, e ele agora falando nessa ideia também de ter inteligência e atingir o coração financeiro das organizações, emulando um pouco o que foram essas operações do governo federal, a Operação Carbono Oculto, para se contrapor às críticas de que só promove matança, etc, etc. Então, acho que ele vai tentar equilibrar ações tanto na área ali do confronto, realmente, com essas outras mais estratégicas, mais táticas, voltadas para desbaratar a força financeira dessas organizações. Vamos ver o que vem por aí. Agora, não é assustador ouvi-lo falar sobre a possibilidade de entrada de armas, porque há cessar-fogo em algumas regiões, aí um senhor das armas olha onde tem guerra agora, tem no Rio de Janeiro, e entrar pro Rio e mandar para o Rio? Eu acho que sempre o Rio é um mercado prioritário, né? Isso aí parece uma história meio ali, né, fantasiosa. Eu acho que tem um fluxo constante de armamentos para o Rio que já acontece e que vai continuar acontecendo e que é um dos gargalos que tem que ser encarados ali e enfrentados. Aí sim, a Polícia Federal pode ajudar nas fronteiras, etc. Requer uma articulação, né? A gente faz agora um rápido intervalo. Na sequência, o repórter CBN. Voltamos em seguida com... Estamos de volta com o Viva Voz, agora para falar sobre a votação do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Samantha Klein, como é que está a discussão aí no Senado? Olha, Carol, vai ser aprovado aí de forma simbólica em instantes, ou pelo menos por unanimidade ou quase unanimidade. Agora, o último senador está fazendo aí um pronunciamento, todos que estão justamente em plenário aproveitaram para falar, defender a proposta. É o caso agora do senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso, mas a tendência aí é de unanimidade. O que diz esse projeto? Quem ganha até R$5.000 será isento e haverá um desconto parcial para quem ganha até R$7.350. A compensação estabelece cobrança de até 10% de forma gradual, bem suave, inclusive, para quem tem a renda maior, ou seja, entre R$50.000 por mês, começa ali aquela cobrança de menos de 1%, até chegar a 10% para quem ganha R$1.200.000 por mês. Os senadores da oposição criticaram o projeto, principalmente com relação a essa compensação, cobrança de imposto sobre dividendos, mas o senador Renan Calheiros, que é o relator dessa matéria, como presidente da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, acelerou a votação hoje, ele resolveu não aceitar as emendas para que o texto não volte para a Câmara. Se voltasse justamente para os deputados
avaliarem mudanças, haveria o risco desse projeto não ser aprovado neste ano e não valer para o ano que vem. Lembrando que essa aí é uma das promessas de campanha do presidente Lula. Quem também deve falar em seguidinha é Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, relator naquela casa, e aí ele deve se manifestar em seguidinha. Inclusive a assessoria já fez esse aviso quanto a essa fala dele. Com vocês. Samanta, deixa... Vai, Fernando. Então, Samanta, tem uma outra questão que você também está cobrindo hoje em Brasília, porque a Câmara tem uma resolução sobre o aborto de menores. Do que se trata? Então, é uma resolução, Fernando, que na prática atrasa o aborto de crianças e adolescentes. Lembrando que essa resolução, que é do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, não amplia qualquer escopo de aborto que hoje é legal. A gente só tem aquelas tipificações no caso de anencéfalo, risco para a vida da mãe e também nos casos de violência sexual. Mas esse projeto aí, que é da bancada da oposição, é um projeto de resolução. Ele teve o requerimento de urgência aprovado e suspende justamente os efeitos dessa resolução do CONANDA, que é uma forma de regulamentar, de fazer ali uma identificação da gravidez em crianças e adolescentes, permite o aborto somente nessas situações previstas. Então é um retrocesso e também uma certa retomada da pauta de costumes no Congresso Nacional. Fernando. Tá certo, obrigado. Samanta Klein com informações em Brasília. Antes de passar para a Vera, só informar que o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável, 15% ao ano, que já era esperado por todo mundo. Vera. Exato, a gente vai comentar esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo com o Bruno Caraza. Em relação ao que a Samanta nos trouxe aí, né, de informações do Senado e da Câmara, no Senado, uma boa notícia para o governo, que eles tenham resolvido acelerar o projeto e que ele tenha passado sem alterações, portanto não vai voltar para a Câmara. A gente vai ter um dia aí de concórdia entre Renan Calheiros e Arthur Lira, cada um contando vantagem em uma casa, vai ser um pouco engraçado, mas a verdade é que questões alagoanas à parte, para o governo é uma grande notícia, seu principal projeto para o ano que vem. Em relação a essa urgência, né, da Câmara para rever uma resolução que, na verdade, só assegura direitos que já são garantidos pela Constituição a menores que têm já direito ao aborto legal nas condições, nas situações em que a Constituição prevê, retrocesso inimaginável, horroroso, e vindo de uma parlamentar mulher, que é a que articulou isso, que é do PL do Rio de Janeiro. Enfim, é muito triste que esse tema seja tratado na bacia rasa, ali na vala comum da ideologia barata, e não com a seriedade, que é um tema de saúde pública, é um tema de grande impacto social, grandes implicações, deveria ser tratado com seriedade pela Câmara dos Deputados, né? Trata-se de uma resolução do CONANDA justamente para garantir um atendimento humanizado a vítimas. Estamos falando de crianças menores de 14 anos, já vítimas de violência e que têm direito por lei ao aborto legal. Vamos fazer um intervalo, gente, para voltar já com o Bruno Caraza e comentar essa decisão do Copom de manter a taxa de juros em 15%. A gente está de volta com o Viva Voz e já está conosco na linha o nosso colunista, comentarista Bruno Caraza, todas as quartas-feiras aqui conosco, e quarta-feira é dia de Copom. A gente já aproveita que tem esse auxílio luxuoso, como diria o professor Pasquale, do Bruno, para entender. Bruno, a gente viu nos últimos dias a intensificação da pressão por parte do ministro Fernando Haddad para que o Banco Central começasse um movimento de queda dos juros, mas isso não surtiu efeito. É uma reafirmação da independência do BC diante das pressões políticas? Oi, Vera. Olá, Fernando. Oi, Carol. Nem deixei ele dar oi, já fui blá blá blá. Pois é, Vera. Sem dúvida nenhuma, acho que é uma reafirmação, sim, da independência do Banco Central.
o que é positivo, né, do ponto de vista das economias, né, do mundo todo, porque os tempos da política são diferentes dos tempos da economia e do Banco Central, né? O Haddad, quando ele levanta esse questionamento sobre a política de juros, na verdade, ele está ecoando uma voz do governo que está respondendo aí a um interesse político. Ano que vem é ano eleitoral, o governo também sofre muita pressão do empresariado, reclamando dos juros altos, né? Então, o Haddad ele vocalizou essa insatisfação do governo, mas o Banco Central ele tem uma missão estabelecida em lei, inclusive, que é de combater a inflação pelo sistema de meta de inflação. Que, aliás, a meta, é bom a gente sempre repetir, que ela foi estabelecida pelo próprio governo, né? O próprio governo, numa reunião, né, que tem um assento o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central, definiram essa meta de inflação no Brasil, que é de 3%, podendo chegar a 4,5%. O próprio Haddad, ontem, na crítica, ele reafirmou que ele tem alergia à inflação. Então, quando o governo coloca uma meta de 3%, é porque o governo acha importante a estabilidade de preços, que é algo que é um valor, inclusive, importante para grande parte da sociedade, né? Que sempre são os mais pobres que sofrem com a inflação. Agora, quando o governo estabelece essa meta, o Banco Central tem que perseguir essa meta. E o que a gente observa é que a inflação está, desde meados do ano passado, ela está acima do topo da meta, do limite da meta. E o que o Banco Central vem fazendo desde meados do ano passado, quando a Selic estava em 10,5%, é subindo a taxa Selic, a taxa de juros, para tentar fazer com que a inflação volte para um patamar mais confortável, que é esse patamar que o próprio governo estabeleceu. A grande questão é que leva tempo para isso, porque o Banco Central sobe os juros, o crédito vai ficar mais caro, e aí a demanda das empresas, das pessoas, vai diminuir com o tempo, e aí só então os empresários eles deixam de reajustar os preços dos seus produtos. Isso leva de 9 meses a 1 ano, segundo os estudos. Uhum. E é um tempo que não combina com o tempo da política, porque a gente tem uma eleição no ano que vem. Então, quando o Banco Central ele mantém as taxas de juros nesse patamar, na verdade, ele está reafirmando a autonomia dele e mandando uma sinalização para a política de que, olha, o tempo da política é mas o tempo do combate à inflação exige mais paciência, e é com isso que o Banco Central está trabalhando. Agora, Bruno, essa queixa do ministro Fernando Haddad também é compartilhada por boa parte do setor produtivo, né? Tem risco mesmo desse remédio dos juros altos acabar virando um veneno para a economia, como disse o ministro? É isso mesmo, Carol, essa velha frase, né, de que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? E ele se aplica quando a gente fala de taxa de juros e de combate à inflação, né? Com taxas de juros muito altas, por muito tempo, isso acaba sufocando realmente a economia, e a gente já vê vários sinais de que a economia está sofrendo, né? Principalmente o lado empresarial está sofrendo com essas taxas de juros altas. Só para dar uns dados para vocês. As vendas no varejo, elas estavam girando num crescimento de mais de 4% ao ano no final do ano passado. Agora, nos últimos meses, elas estão crescendo a 2,2%, é praticamente a metade. Alguns setores que dependem mais do crédito sofrem ainda mais. Por exemplo, vendas de carros e motos no Brasil estavam crescendo 13% no final do ano passado. Agora, praticamente não estão crescendo nada. Então, isso é um sinal de que o comércio tem sofrido com essas taxas de juros altos. Outro aspecto que também é bastante dramático dessa questão das taxas de juros altas no Brasil é que a gente tem um contingente muito grande de pessoas que têm dívidas e dívidas em atraso. O Serasa, ele calcula que a gente tem 79 milhões de brasileiros que têm algum tipo de dívida em atraso. Então, todas as vezes que os juros sobem, pagar essas dívidas fica sendo muito mais difícil para a população, e as pessoas acabam aí sofrendo com essas taxas de juros altas que acabam estrangulando a sua renda. Então, são aspectos muito importantes.
Agora, por outro lado, a gente também tem que ver que não é só o lado do Banco Central, né? O próprio governo acaba tornando mais difícil o trabalho do Banco Central. Seja quando o governo ele estimula a atividade econômica com mais gastos, mais transferências de renda, isso acaba dificultando a inflação a cair, seja quando o governo também não dá sinalizações muito claras de que mantém firme o seu compromisso fiscal. Isso acaba gerando uma disparada do dólar, né? O dólar fica mais alto do que ele estaria se não fosse esse componente de dúvida do governo, e dólar mais alto também pressiona a inflação. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado que a dose precisa ser alta, porque realmente a inflação está alta, mas o próprio governo também não colabora no trabalho do Banco Central. A dose poderia ser mais baixa se o governo colaborasse com os diretores do Banco Central. Bruno, rapidinho para a gente terminar, olhando para frente, quando que o Banco Central tem a possibilidade de começar a reduzir a taxa Selic? Ah, pois é, essa é a pergunta, né? É ano que vem. De dólares, né, Fernando? Bom, o mercado trabalha, a maioria dos bancos, das corretoras, das consultorias, ainda trabalha com o início da flexibilização das taxas de juros na primeira reunião do ano que vem. Mas tem um número crescente de economistas que já apostam numa redução na última reunião desse ano. Só para citar alguns fatores que colaboram para isso. A gente está vendo uma menor pressão de preços de alimentos, o dólar está mais baixo do que estava alguns meses atrás, a própria questão dos Estados Unidos e da China tem feito com que vários produtos que a gente exporta para os Estados Unidos, né, estejam sendo abastecidos, né, no mercado doméstico, como é o caso da carne. O preço dos combustíveis caiu recentemente. Então, tem várias dinâmicas na economia ocorrendo agora que indicam que a inflação vai começar a ceder nos próximos meses, e isso pode dar um conforto maior para o Banco Central de começar a reduzir os juros em breve. A maioria do mercado ainda trabalha no primeira reunião de 2026, mas já tem cada vez mais gente apostando numa redução na próxima reunião de dezembro. É isso. Obrigada por hoje. Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras. Até semana que vem, Bruno. Tchau, tchau, gente. Até lá. Beijo, Bruno. Gente, a Samantha Klein tem novidades, né? Sobre a aprovação do projeto lá do imposto de renda. Passou no Senado, Samantha? Passou, sim, de forma simbólica, ou seja, isso quer dizer que todo mundo concordou com o projeto, ainda que ao longo da discussão tenha ocorrido aí algumas reclamações da oposição. O que prevê esse projeto? Isenção para quem ganha até R$5.000, além disso, uma garantia de desconto parcial para quem recebe até R$7.350. Como compensação, Carol, o projeto estabelece a cobrança de até 10% do imposto de renda para os mais ricos. Agora, no finalzinho, o senador presidente da Casa, Davi Alcolumbre, fez um discurso. Ele disse o seguinte, que com o trabalho responsável, o Brasil avança. E ele disse que o Senado trabalhou com responsabilidade por um projeto que beneficia aí cerca de 16 milhões de brasileiros. Aprovado à unanimidade o projeto. Hoje, o Senado Federal aprova uma medida aguardada por milhões de brasileiros e brasileiras. O projeto de lei número 1087 de 2025. Uma medida que dialoga com a vida real das pessoas, levando alívio imediato a quem mais precisa. Trabalhadores, aposentados e pensionistas que sentem todos os meses o peso das contas no orçamento familiar. Do ponto de vista econômico, o projeto estimula o consumo, fortalece o pequeno negócio e contribui diretamente para a geração de empregos no Brasil. E só para fazer um registro aqui, um agradecimento ao José Farias, da nossa técnica, que foi
rápido a jato para me ajudar aí a selecionar essa sonora do Alcolumbre. A Alcolumbre também disse que vai enviar imediatamente o texto para a sanção do presidente Lula, já que o objetivo é, de fato, fazer com que o texto valha para o ano que vem. Quem também se manifestou já por nota foi Arthur Lira, que foi justamente o relator na Câmara dos Deputados. Nessa nota aqui, ele disse que o relatório era tecnicamente consistente, fiscalmente neutro e socialmente responsável. No texto ainda diz o seguinte: com essa conquista, o Congresso Nacional entrega ao país um marco da justiça tributária. A partir de 2026, cerca de 16 milhões de brasileiros terão maior poder de compra, movimentando a economia, gerando renda e fortalecendo o Brasil real, o Brasil que trabalha e produz. Portanto, comemoração, ainda que Renan Calheiros, que foi o relator no Senado, tenha feito ali uma crítica nada velada a Arthur Lira pela demora na tramitação na Câmara dos Deputados, mas finalmente esse projeto aí que ficou o ano inteiro em discussão foi aprovado e segue para sanção do presidente Lula. Com vocês. Obrigada, Samanta. Acho que agora vai ter rinha de outdoor lá em Alagoas, hein, Vera? Quem vai botar o outdoor maior? Nossa Senhora, é uma criança que tem múltiplos pais, né? O Alcolumbre tentou tirar também ali uma casquinha do projeto, etc. E sendo que quando ele foi enviado, vamos lembrar, né? Quando ele foi anunciado, na verdade, no fim de 2023, né? Antes de ser, no fim de 2024, antes de ser enviado, foi aquela celeuma que não devia ter anunciado esse projeto junto com a ideia do reforço do arcabouço, etc. Então, parecia que ia ser muito mais difícil do que, de fato, foi a tramitação dessa matéria, daqueles projetos que, quando amadurecem, fica difícil para o político ser contra, porque vai beneficiar milhões de pessoas, 55 milhões de pessoas é a previsão, contra um número muito menor daqueles que vão pagar mais imposto de renda. Então, é um tipo de conta que dificulta os lobbies e dificulta que os congressistas tenham ali qualquer intenção de castigar o governo com esta matéria. A gente sabe que o governo continua enfrentando problemas em outras, mas essa passou fácil e agora o Lula vai levá-la para o palanque com pompa e circunstância. Então tá bom. Vera, obrigada por hoje, viu? Boa noite para você. Até amanhã. Obrigada. Uma ótima terceira hora para vocês. Até amanhã. Até amanhã, Vera.